Olá, boa noite a todos. Saúde os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma transmissão online, um culto ao nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia 3 de 6 de 2020, são 20 horas 7 minutos, transmissão ao vivo, mas que também permanecerá gravado nas nossas páginas aqui no Facebook e também no YouTube. Então, saúdo a todos e desejo que todos sejam abençoados, edificados, sendo ao vivo, ou você que nos acompanhará, vamos acompanhar agora na gravação também. Que Deus lhe abençoe. Eu vejo aqui já meu irmão Sérgio, minha irmã Dilza, Andréia Ribeiro, olá Andréia, Carlos Parossolo, a irmã Dilza, minha mãe, Maria José, Zezé, a Francine, Elizabeth. Eu vi agora há pouco aqui pelo meu note, né, também, o nosso irmão Ismael Almeida. Saudades, Ismael, faz um tempo que não lhe vejo. Se estiver acompanhando, fica aqui o nosso abraço também. Temos alguns irmãos já conosco, outros devam entrar. Cláudia, seja bem-vinda. Cláudia Guimarães também. A todos, uma boa noite a todos. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Nós vamos dar início à transmissão, ao culto desta noite, como sempre fazemos. Vamos falar com Deus. Na sequência, nós vamos louvar. Pai bendito, santo, querido Deus, eterno e soberano Senhor, glorificamos a Ti, Pai. Rendemos glórias ao Teu nome e agradecemos o Teu precioso nome, Pai. Ó Deus, sabemos que é majestoso, que está acima de tudo e de todos. Realmente, ó Pai, temos um presente, somos privilegiados de servir ao Senhor e de viver na Tua obra, Pai. Deus, sê misericordioso, perdoe os meus pecados. Peço também pelos meus irmãos, se com a vida de cada um também, Deus. Nesta noite oferecemos a Ti as nossas vidas, este culto ao Senhor. Receba, Pai, e nos corrija através do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra que edifica e santifica, nos limpando e nos purificando. Deus, temos alguns pedidos já compartilhados, outros ainda virão, e já pedimos, já te antecipo, Senhor, sê sobre cada um deles, com a particularidade e a necessidade de cada um, isso também, conforme a tua vontade. Pai amado, eu peço isso, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço também por tudo que tens feito. Em nome do Senhor Jesus é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus, inclusive necessitei aqui, em cima da hora, trocar o nosso hino. Eu queria louvar a Deus aqui com o hino de número 9 do cantor cristão. Quem sabe amanhã eu consigo editar ele a tempo. Deu um probleminha aqui no finalzinho da minha edição, um pouquinho antes de entrarmos aqui ao vivo, e nós trocamos pelo número 300 do HCC, e no Tal Qual Estou, um hino que já tocamos aqui durante esse período de transmissão, de quarentena, mas nós vamos louvar a Deus novamente com este hino. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Senhor, aceito agora.
Amém, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra neste momento e quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Nós estamos estudando todas as quartas-feiras o livro de Gênesis, capítulo a capítulo. Vamos, em alguns momentos, versículo a versículo, e temos caminhado, temos aprendido muito aqui com a palavra de Deus nesta sequência. Já estudamos outros livros aqui, né? Nas quartas-feiras, faz um tempo que a gente tem esse modelo, já estudamos inteiro o livro de Atos, já estudamos inteiro o livro de Jó, Ageu, Zacarias, Malaquias, já estudamos o livro de Tiago também, carta de Tiago, e agora estamos com o livro de Gênesis, né? Esses são alguns que eu lembro que nós já vimos, né? Esdras, Neemias também já vimos inteiro, enfim. Bem, quarta-feira passada, nós já falávamos do capítulo 41. Nós lemos os primeiros versículos, né? Do versículo 1 até o versículo 36, a interpretação do sonho do faraó. José, então, é lembrado, enfim, falamos ali que ele foi lembrado pelo cordeiro, isso por providência divina, ele se apresentou ao faraó, interpretou o sonho do faraó, na verdade Deus fazendo isso através da vida de José, e agora nós vamos ver a sequência disso, a consequência dessa história toda, né? Então, eu vou iniciar aqui o versículo 37, vou ler corrido até o final 57 e depois nós voltamos comentando os trechos. José no governo do Egito. Leio aqui na versão da NVI. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel, o selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Versículo 44. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Deixa eu fazer uma pequena pausa para tentar melhorar o sinal aos irmãos, porque aqui para mim indica uma interrupção. Então vou precisar corrigir aqui. Bem, deste modo já temos aí a possibilidade de uma leve melhora aos irmãos. Vou continuar aqui o versículo 44. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Safenate-Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade
Ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Bem, nós vamos continuar então. Eu vi que deu uma leve desestabilizada aqui no sinal, por isso que no meio da leitura eu parei um pouquinho, mas já me aponta aqui que está tudo normal. Espero que para os irmãos também, tá bom? Mas nós vamos seguir a nossa análise a partir então do versículo 37. Quero já destacar aqui aquilo que falamos também já na quarta passada, né? Sobre o José ter sido fiel no pouco, e aí sobre o muito ele é colocado. Então, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e que a gente vê esse padrão acontecendo na vida de José. Ele sendo fiel no pouco e agora ele está sendo também colocado sobre o muito. O versículo 37 já nos informa que o plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Isso foi uma unanimidade. José colocou o seu plano, como dissemos então quarta, ele não só interpretou o sonho, como ele já veio com toda a estratégia necessária para o faraó. Ele fez mais do que lhe foi pedido, né? Assim como Jesus ensina, se lhe pedir para andar 1 milha, ande 2. O José ele não só interpretou o sonho, como ele também deu de bandeja toda a estratégia que precisaria ser feita durante os 14 anos, os 7 anos de grande colheita, né, de abundância, e os 7 anos depois seguintes de fome. Ele já tinha feito isso. Então, ficou constatado dessa maneira a presença divina na vida de José, e quando isso acontece e o servo dele agindo por ele, existe esta unanimidade, ele foi aceito assim. Na sequência, o 38, o faraó ele reconhece em José que o Espírito Santo está nele. Ok? Vamos lá dar uma olhadinha, pois por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como ele, como este homem em quem está o Espírito Divino? Essa percepção do faraó, ela chama a atenção. O faraó perceber no José o Espírito Divino. A pergunta que eu faço nesse trecho, e uma das primeiras perguntas, farei mais outras até o final, as pessoas, mesmo de fora, percebem o Espírito de Deus em você? Porque o faraó percebe isso no José. Mas essa percepção não é dele somente, né? A gente sabe que Deus ele age com quem ele quer. Eu vou trazer aqui já um primeiro texto aos irmãos, para que a gente dê referências e veja algo próximo a isso acontecendo, tá? Lá no Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 49 ao 52, nós temos o registro do sumo sacerdote,
o Caifás, né? Como ele teve uma percepção, mesmo ele sendo contra Jesus, mas uma percepção que foi dado a ele. Olha só o que diz o texto. Então deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, repito, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Então, Caifás, ele não disse aquilo de si mesmo. Ele foi usado como ferramenta de Deus naquele momento. O faraó aqui neste momento também percebe em José o Espírito Divino. Certamente ele teve o auxílio divino para essa percepção. Né? Deus concede a ele entender, compreender dessa maneira. Claro, houve uma contribuição aí na fala de José um pouco antes, no versículo 14, quando o José quebra aquela ideia que ele estava tendo, que foi transmitida via copeiro, de que era Deus, de que era José que interpretava. E José deixou claro, não, tudo é feito pelas mãos de Deus, tudo é Deus quem faz. Né? Então, isso também contribuiu bastante. Versículo 39. Disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Eu vou comparar esse trecho aqui com o trecho de Daniel, porque o servo de Deus, sendo usado por Deus, ele se torna realmente uma pessoa notável. O capítulo 2 de Daniel, versículo 27, Daniel 2, 27, deixa eu trazer aqui para você, ele traz essa ideia. Diz o seguinte, Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Ninguém tinha capacidade como Daniel. Assim como agora, nessa fase de José, né, que quer dizer é antes, ninguém teve a capacidade como José. Isso porque os dois deixam claro que dependiam de Deus. Os dois deixam claro que não é por si mesmo que as coisas acontecem, mas através das mãos divinas. Versículo 40 ao 41. A gente vê nesse trecho aqui o pulo que José dá. De um ex-encarcerado, agora ele vai ser o segundo no comando de todo o Egito, né? Exatamente expressando a frase que eu falei no início, que já tinha dito também na quarta passada. Fiel no pouco, colocado sobre o muito. Ele tinha acabado de sair do cárcere, simplesmente para interpretar o sonho. E agora está sendo colocado como o segundo em todo o reino. Você terá o comando do meu palácio, versículo 40. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Não só palácio, tá, irmãos? Mas todo o reino. Isso vai se firmando mais nos versículos que vem na sequência, né? Há quem pegue aqui o versículo 40 e acha que isso foi algo departamental para José. Ele ficou responsável só sobre uma fatia, algumas coisas. Mas nós vamos vendo, vamos construindo aí com os versículos seguintes, vão contribuindo para a ideia de que ele foi alguém muito importante, né? O segundo aí no reinado de Faraó. E Faraó prosseguiu, entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Esse é o versículo 41. Já no 42, Faraó se porta bem diferente dos políticos dos nossos dias, porque ele poderia ter falado e não ter cumprido. Mas aqui o Faraó ele fala e na mesma hora a sua intenção é colocada em prática, né? Então ele vai começar a realizar o que ele está dizendo. Versículo 42, eu vou ler aqui, diz o seguinte: em seguida, Faraó tirou o dedo. Em seguida, Faraó prosseguiu e tirou do dedo o seu anel,
selo e colocou no dedo de José. Então, ele teve uma ação clara de colocar o José no comando. O 43, 44 também continua na contribuição. Também o fez subir em sua carruagem real, à frente dos arautos, e ia gritando: abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Eu não sei se você se recorda, também faz pouco tempo, pregamos no livro de Esther. Essa cerimônia pública, ela deixava oficializado essa questão de um novo cargo. Claro que lá em Esther, vou colocar o trecho aqui também, lá em Esther houve a ideia, né, dado pelo próprio Hamã para tentar prejudicar Mardoqueu. Mas nós vamos ver o texto, percebemos que a cerimônia pública acontecia no tempo antigo. Olha só, Esther capítulo 6, versículo 11. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Então essa questão de levar o homem pela rua da cidade e deixando claro, né, era um costume cerimonial, né, de dar pompa àquele que estava se estabelecendo no novo cargo. Isso acontece com José também ali no Egito. Ele é colocado na carruagem e o arauto vai anunciando o que estava acontecendo. O 44 disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Então aqui, como eu estava dizendo um pouquinho antes, né, desde o início do 39 ali, deixa claro que o José foi alguém grande. Tem uma palavrinha que eu até desconhecia, né? O nome dela é vizir, que é normalmente dado a algum ministro, alguém, ao mordomo de caráter especial dentro do reino, e alguns colocam José como sendo ele apenas um líder, alguém sob um departamento. Mas como disse, né, a gente vai lendo os versículos, pelo menos até aqui o 44, né, a gente percebe a fala do faraó. Você estará no comando, né? Se você levantar a mão, as pessoas vão ter que obedecer. Ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito se não for dado a ordem pelo próprio José. Bem, 45, e nesse 45 aqui, eu já começo, 45, 46, eu vou trazer uma segunda pergunta a você para sua reflexão também. No 45 nós percebemos a mudança de nome, não só de nome, é uma tendência aqui de estabelecer José nessa nova cultura. Mudar o nome, dar um casamento a ele, enfim, para que ele esteja condizente ao cargo que ele está recebendo. O faraó deu a José o nome de Safenate Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra. Lembra de Daniel, que comentamos agora há pouco? A história e o personagem têm características semelhantes. Né? Os dois interpretam sonhos no caso, o rei da Babilônia, o José, agora aqui, o faraó. Olha só o que diz lá em Daniel capítulo 1, versículos 6 e 7. Lá também Daniel teve o seu nome mudado. Não só Daniel, como seus amigos. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Então, era da cultura do povo oriental, e da época antiga também, essa mudança do nome. Então, José vai receber nomes egípcios, e assim como Daniel e seus amigos receberam o nome babilônico. A mulher que é dada a ele, Azenate,
ela tem o seu nome egípcio, obviamente, que tem um significado, que aí os comentaristas contribuem para a nossa informação, né? A Zenat significa ela pertence a Nat. Nat era uma deusa da cultura egípcia. E diz também aqui, né, que o segundo nome, aparece um outro nome aqui que é Potífera. Ela era filha do sacerdote e que tinha esse nome. Potífera também, algumas bíblias de estudo traz isso, quem tem consegue acompanhar facilmente. Aquela que Ra deu, Potífera tem esse significado, aquele que Ra deu. Ra era um deus conhecido no Egito, e exatamente a cidade, diz aqui, ele era um sacerdote de On, essa cidade ela recebia um templo a esse deus Ra. Lá em Jeremias, capítulo 43, versículo 13, esse texto eu não trago a leitura dele, apenas referência, tem uma menção a isso. Algumas bíblias, a sua pode ser que tenha também, tem na nota de rodapé a tradução para o grego, que vai dizer que esse nome On da cidade significaria Heliópolis, que é então uma região que nós temos por esse nome aqui na cidade de São Paulo, né? Mas tinha essa cidade lá no Egito que recebia esse nome e tinha no seu centro a adoração, o culto ao deus Ra, que tem a ver aí com o nome desse sacerdote. Por que eu estou colocando esses significados e essas coisas todas? Tudo contribui aqui para uma mudança cultural em José, não só cultural, mas até mesmo religiosa. Ele está se casando com uma mulher egípcia, filha de um sacerdote. A esposa tem um nome relacionado a uma deusa do Egito. O sacerdote está relacionado a um templo, a um deus no Egito. O José está sendo colocado nessa cultura, mas não abandona Deus. Isso é importante. Okay? Ele permanece com a sua fé em Deus, ele permanece crendo no Deus dos seus antepassados. Ele pode estar no Egito, a mulher dele pode ser de uma outra cultura, outra religião. O sogro dele, sacerdote e de outra religião. Mas ele vai se permanecer fiel a Deus dos seus pais. Né? Eu não sei se você já passou por alguma coisa parecida com isso, ou na sua vida, o seu entorno tem pessoas de outras culturas, outras religiões, você precisa permanecer fiel ao seu Deus. Você não precisa se dar com deuses estranhos, como aconteceu na história de Salomão. Salomão ele se casa com muitas mulheres de outras nações, culturas diferentes, religiões diferentes, e ele acaba permitindo, sendo influenciado por essas outras divindades, permitindo que elas cultuem e tragam para Israel também essas outros tipos de adoração. Bem, 46. E aqui a gente tem exatamente uma comprovação dessa estrutura de fé de José, de que ele não partiu para outras religiões. Olha só o versículo 46. José, melhor, eu vou falar disso no versículo 51. Mas o 46 diz assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Irmãos, você notou aqui a idade de José, quando ele se tornou o segundo no Egito? Dá uma olhada aí na sua Bíblia, no versículo 46. Diz que ele tinha 30 anos de idade. Quando a gente olha lá para o capítulo 37, vou voltar aqui um pouquinho, o versículo 2, diz que a história da vida dele começa a ser contada e ele tinha 17 anos, né? Quando ele pastoreava junto com seus irmãos, Gênesis 37, 2. Dos 17 até os 30 anos, foi um período de vida de José de muito sofrimento. Então ele foi invejado
Ele foi vendido pelos irmãos, foi levado para o Egito como escravo. Lá teve um certo período de uma boa vida, de estabilidade, mas logo ele foi preso de novo. A mulher do Potifar julgou ele, culpou ele de algo que ele não fez, e ele ficou na cadeia por algum tempo. Passou aí mais de uma década, quase uma década e meia, para que José pudesse ver a sua vida tomar novos rumos, para que ele começasse a perceber a promessa de Deus sobre a vida dele. Lembra dos sonhos dele? E ele contava para os irmãos, e os irmãos falavam, então quer dizer que você vai ser grande e a gente vai prostrar diante de você? Mais de uma década para a coisa começar a acontecer. E ele tem que manter a fé em Deus. Eu coloco uma comparação aqui com outros personagens, patriarcas, né? Para você entender um pouquinho sobre isso também. Olha só. Abraão saiu com a promessa aos 75 anos. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Eu não trago aqui o texto, né, mas a referência apenas. E viu o seu filho Isaque, fruto da promessa, aos 100 anos. Nisso nós temos aí uma diferença de 15 anos, que ele aguardou para que a promessa começasse a se cumprir na vida dele. Jacó trabalhou 20 anos para Labão, vendo o seu salário sendo alterado 10 vezes. Por 10 vezes Labão alterou o salário de Jacó. Ele passou esses anos todos aguardando a promessa que Deus tinha feito a ele quando ele ainda estava em Betel, de que ele seria prolífero, de que Deus o abençoaria. Né? Isso está lá em Gênesis 31, 41. A pergunta é, quanto tempo dura nosso período de dificuldade e fé nas promessas de Deus? Às vezes, irmãos, a gente passa por uma dificuldade, por uma semana, por um mês, e a gente já perde a fé, a gente já deixa de acreditar. E é interessante como a gente resmunga, às vezes até murmura, por tão pouco tempo. Eu não espero que você sofra mais de uma década, nem mais do que um ano, nem mais do que um dia. Mas o que eu quero dizer aqui é que, independente do tempo em que você passe dificuldade, você não pode perder a esperança em Deus. Na história dos patriarcas, e muitas vezes são comparadas, né, como homens de sucesso, como homens que viram a prosperidade, mas pouco se fala sobre esse período que antecedeu a história de sucesso. O Davi, né, também foi... Samuel esteve na casa do pai dele, ungiu ele, você vai ser o próximo rei, mas ele esperou tempo para que a coisa acontecesse, para que ele se tornasse rei de Israel. E quando começou o seu reinado, ainda reinou apenas em parte de Israel. Ainda demorou mais um tempo depois para ele se tornar rei sobre todo Israel. Né? A gente vai ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 2 em diante. Né? E às vezes a gente passa por uma dificuldade e a gente já perde a esperança. Eu quero pensar nesse trecho aqui e te incentivar. Independente do tempo que você vem sofrendo, você precisa continuar colocando a sua esperança em Deus. Quando Deus promete, Ele sempre cumpre, Ele é fiel. Não sei o que Deus colocou no seu coração, o que Deus prometeu para você, mas creia, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele lhe prometeu. Pode demorar uma década, um pouco mais, Deus vai cumprir. Vamos continuar aqui, versículo 47 até o 49, não temos tanto a comentar nesse trecho, mas é exatamente o registro daquilo que o José já havia previsto, né? Através de Deus, da revelação divina a ele. 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Isso mostra aqui para a gente também que ele seguiu o que ele disse, o plano, projeto dele, né? Um pouco lá acima, quando ele falava para o faraó, depois de interpretar o sonho, no versículo 35, finalzinho do versículo 35,
ele dizia para o faraó, você não vai armazenar tudo numa só cidade, você vai armazenar em várias cidades. Em cada local que houver colheita, você vai ter ali um celeiro e ele segue o planejamento que ele fez, ok? Então, é uma estrutura, uma sabedoria de José e ele vai seguindo dessa maneira. Então, deixa eu continuar aqui, né? 48, né, armazenou nas cidades, em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Mas devemos lembrar que os anos de fartura, apesar de serem muitos bons, né, ter muito em quantidade aí que não podia nem mais contar, ele já tinha falado que o tempo de fome seria rígido. E no sonho do faraó, tal foi o modo de Deus apresentar isso, que as vacas magras comiam as gordas, mas permaneciam com a mesma aparência, né? Elas não mudaram, continuavam tão feias como eram no início, antes de se alimentar das vacas gordas. Mas a gente vê que os anos foram muito bons. Os 7 anos, como ele tinha previsto, foram muito bons e está no finalzinho do 49. Versículo 50 ao 51. Antes dos anos de fome, Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. O primeiro olhar de José nesse momento é para o passado. E aqui a gente está vendo na cabeça de José o fechamento de um ciclo. Ele consegue compreender que, olha, tempo de sofrimento acabou. Então, eu coloco o nome do meu filho de Manassés para representar que eu vou esquecer esse tempo de sofrimento. Isso ficou no passado. E também precisamos frisar aqui, né, como o Kidner, um dos comentários que usamos, colocou, que ele coloca o nome do filho dele e é um nome hebraico. Então, reforçando, José vive no Egito, sob cultura egípcia, com a família dele tendo envolvimento com a religiosidade egípcia, mas ele permanece fiel a Deus. Os filhos dele nascem, ele coloca o nome dos filhos com a mesma cultura que ele, de onde ele veio, né? Os nomes hebraicos, Manassés, e o significado relacionado a Deus. Deus me fez esquecer. Então ele deixa claro aqui a quem ele serve, ele ainda permanece servindo a Deus. 52, o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Se o primeiro nome ele olha para o passado, Manassés, e me fez esquecer, Deus me fez esquecer. O segundo filho ele olha para o presente, direcionado, já apontando para o futuro. Né? Então, o nome do segundo é Efraim, Deus me fez prosperar. É o momento que ele está vivendo. Foi durante esses 7 anos de abundância que a terra estava dando, que José, então, teve estes filhos. Ok? Então, é importante também, meus irmãos, apesar de todo o nosso sofrimento, a gente ter esse direcionamento do nosso olhar, da nossa vista. Não dá para ficar olhando somente para as coisas do passado, mas precisamos olhar também para aquilo que Deus faz e ainda fará. E o José mostra isso aqui nesses 2 versículos com o significado do nome dos seus 2 filhos. 53, vamos até o 54. Assim chegaram o fim dos 7 anos de fartura no Egito. Começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Deixa eu acrescentar com 55 aqui. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Era comum a fome na região. A gente tem alguns versículos aqui que mostram isso. Deixa eu trazer para vocês. Gênesis 12, versículo 10 e também Gênesis 26, o versículo 1 e 2.
No Gênesis 12 diz assim: houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Já na época que Deus chamou Abraão, nós já temos esse primeiro episódio de grande fome, afetando até nações vizinhas. 26, versículo 1 e 2. Havendo fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, que é a referência de Gênesis 12, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Esse 26, versículo 1 e 2, nos mostra que também era padrão, era um costume das nações procurar comida no Egito quando havia fome. Né? Quando a fome atingia a região toda, outros países, o Egito virava uma referência. O Egito tinha no Nilo uma característica de fertilidade, né, de grande facilidade para a fertilidade. Então, ele se tornava a rota fácil aí para as pessoas para buscar abrigo, para buscar saciar a sua fome, e é o que nós vemos aqui. Então, tem não só a condução divina, Deus fazendo as coisas rumarem ter rumo naquele sentido, como também tem as características da região, geográficas, né? Daquilo que acontecia socialmente no mundo da época. Bem, o finalzinho do versículo 55 nos faz lembrar também uma fala que vai ser colocada na boca de Maria quando acaba o vinho. Primeiro milagre de Jesus, né, na transformação da água em vinho. Ela simplesmente, quando procurada, aponta para Jesus e diz: façam o que ele disser. Está lá em João, capítulo 2, o versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Né? E depois Jesus faz o milagre. Aqui no finalzinho do 55, Gênesis 41, 55, as pessoas procuram o faraó. Né? O faraó, olha, acabou a comida, a gente não tem que comer. E o faraó aponta para José: façam tudo o que ele disser. Né? É isso que o faraó diz para quem o procurava. Nisso, o José prefigura Cristo, prefigura Jesus aqui. Claro que o José tem a sua capacidade dentro daquilo que ele planejou. Jesus tem a sua capacidade e através do seu poder e através do milagre, ele vai atender e saciar as pessoas na falta daquilo que elas procuram. No caso de José, ele vai saciar atendendo através do seu planejamento. Claro, Jesus sempre superior, mas há uma prefiguração aqui do José mostrando que ele também recebeu as pessoas para ajudá-las e para saciar a fome delas. Versículos 56 e 57 para a gente terminar. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Eu tenho uma pergunta final aqui, diante desses últimos versículos, porque Deus fez grandes coisas através da vida de José. Deus usou José tremendamente. Primeiro, usou ele para revelar os sonhos ali do padeiro e do copeiro. Antes já tinha usado ele para abençoar a vida do chefe da guarda, Potifar. Enquanto ele esteve ali, o Potifar também foi abençoado. Usou ele na própria prisão, no cárcere, e ele ficou sob cuidado de todos os presos ali, a ponto de a pessoa responsável por aquilo não tinha mais preocupação com isso, porque José estava fazendo bem o seu serviço. E agora no Egito. Olha só que coisa. Deus usou um homem para abençoar vidas e para abençoar uma nação. Quando o Egito se viu numa grande fome, numa situação drástica, dramática, a vida de um homem foi usada e Deus foi capaz de realizar na vida dele algo abençoador para todos os outros. A pergunta que eu faço é o que Deus não é capaz de realizar ainda hoje
através das nossas vidas. Repito, que Deus não é capaz de realizar ainda hoje através das nossas vidas. Às vezes a gente até se sente pequeno, limitado, inútil, mas o poder está em Deus. E Deus, feliz foi o Egito que tinha José naquele lugar, naquela época, em dias de fome. E através de José o Egito foi abençoado. As terras ao redor foram abençoadas. Teria sido um grande desastre mundial na época. Se José não estivesse ali, muitos morreriam de fome, porque iriam ao Egito, o Egito não teria se prevenido, não teria o abastecimento como José planejou, porque Deus foi com ele. Deus, ele pode usar eu, você, pode usar os seus servos espalhados pela face da terra para ajudar um padeiro, um copeiro, para ajudar um patrão, pode usar-nos para ajudar uma nação. O que Deus é capaz de realizar ainda hoje através da minha vida e da sua vida. Deus pode fazer muita coisa se nós nos predispormos a Ele, se nós nos colocarmos voluntariamente, servir a Ele de coração. O José foi útil para o Egito. Espero que você seja útil também nas mãos de Deus. Queridos, meditação desta noite é essa. Nós vamos seguir na próxima quarta com o capítulo 42. Eu já deixo o convite aqui para você. Primeiro, para que você faça a leitura em casa, antecipadamente, só pode ser em casa. E depois nós nos encontramos na quarta também para analisarmos e estudarmos o capítulo 42. Bem, nós vamos neste momento compartilhar os nossos motivos de oração e depois nós vamos ter um louvor aqui. Deixa eu colocar para você os nossos pedidos de oração e já verificar se aqui eu tenho algum pedido dos irmãos também. Irmã Suzy pede oração pela saúde de Wilson Antônio Andrade no 7. Ele está internado com Covid, diagnosticado com Covid. Deixa eu anotar aqui o da irmã Suzy. Ele é irmão de uma amiga da família. Então, esse é o pedido da irmã Suzy, por Wilson Antônio. Vou colocar os dois primeiros nomes aqui, fica mais fácil. Mais algum pedido aqui nos grupos? Vamos orar pela vida da irmã Penha. Carlos compartilha aqui que é aniversário da esposa do nosso irmão Adão. Vamos agradecer a Deus pela vida dela também. Então, que bom. E estando ou não ela aqui, os nossos parabéns ficam gravados a ela. Depois vou tentar me conectar aqui com o Adão e transmitir também as nossas felicitações. Eu fechei aqui no momento a página do Facebook que eu acompanho simultaneamente aqui com a transmissão, mas exatamente para não interferir na transmissão dos irmãos. Então, não consigo pegar todos os comentários que os irmãos colocaram desde o início. Então, esses são os que eu consigo ver aqui na tela do meu celular e eu consigo compartilhar com vocês, tá bom? Eu tenho coletado aqui mais alguns pedidos e vocês poderão printar a tela, vocês poderão anotar, vocês poderão fazer o que for melhor aí para acompanhar e se comprometer conosco de orar por esses pedidos também. A Nádia, nossa mais nova irmã em Cristo, junto com seu esposo Rúbio, ela pede oração pela sua mãe, Maria Luísa. Vamos orar por ela também, questão de saúde. Beatriz Vilela, neta da nossa irmã Iraci, filha do irmão Renato, pede pela saúde da sua avó. Vamos orar, a avó dela não está bem de saúde, está internada, e pedimos que os irmãos orem por ela. Aline Galdino
Pede pela saúde de uma amiga, a Vitória, que segundo os médicos tem 1% de chance. Então, essa informação já recebi há alguns dias, depois preciso voltar a falar com a Aline e saber qual é o estado desta amiga, mas vamos orar pela família, pela Vitória, pela Aline, enfim. A Letícia pede, minha esposa, pede pela saúde de um amigo lá de Jundiaí, Carlos Augusto. Ele está internado também com a Covid-19. A mãe dela contatou, também pediu para que nós orássemos. Minha sogra pediu essa oração também, a irmã Clélia. Pedindo também pela saúde do irmão Eduardo. Na verdade, ele compartilhou conosco no domingo. Eu ainda não tive oportunidade de falar novamente com o meu irmão Eduardo, mas ele fez procedimentos nessa semana, pelo menos estava agendado, e nós temos aqui também oração por sua vida. A Marinha agradece pelas bênçãos e orações em seu favor. Ela já compartilhou isso conosco no domingo. Deus tem feito maravilhas em sua vida e ela compartilha com os irmãos. Tem um segundo slide agora. A Nessi pede por sua sobrinha Ellen e por sua família e também pela sua igreja. A Nessi esteve conosco na rota dessa última segunda-feira. Oramos com ela também já pela Ellen, mas segue as nossas orações. O Sérgio Roberto, meu irmão, ele pede também pela saúde do Francisco. Francisco é um vizinho ali na rua dos meus pais, Ele está internado em estado grave, e a esse pedido de oração vi que o Denis também compartilhou no grupo da família, e nós seguimos aqui compartilhando aos irmãos. Orem pela vida do Adriano. Adriano é uma pessoa que conhecemos recentemente, já conhecido da nossa irmã Kalina. Ele também recebeu a rota de oração virtual na segunda-feira. O Adriano tem algumas dificuldades, mas já teve algumas respostas aí de segunda para cá. Mas nós vamos seguir orando pela vida dele, tá bom? Adriano. O Gilivânio, ele pede para que agradeça os irmãos pelas orações, assim como ele está agradecendo a Deus, mas agradecer pelas orações em favor da sua esposa, Daiane. Ela está bem, graças a Deus. Ele fez questão de frisar isso, para que os irmãos também não vendo, não se preocupem demasiadamente. E vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Dai, pela família do nosso irmão Gili também. Meus irmãos, são esses os motivos que eu tenho aqui. Nós vamos orar por eles neste momento, tá certo? Vou deixar a tela em algum momento aqui para vocês, até para que você acompanhe a oração comigo. Em alguns momentos até oro de olho aberto, já falei isso em algumas outras transmissões, para ser intencional, para orar conforme os pedidos foram colocados aqui também. Vamos falar com Deus? Pai Santo, eterno e bom Deus, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor nos tem permitido viver, pela tua graça, pelas tuas ricas bênçãos, pelos livramentos, pela saúde que hoje gozo. Obrigado, Pai, pela minha família. Obrigado, Pai, por servir no teu reino. Ser com cada um dos nossos irmãos. Pai, temos vários pedidos aqui relacionados à saúde, e isso também, pelo momento que nós vivemos. Muitos estão sofrendo. Novamente pedimos ao Senhor, Pai, tem misericórdia. Nos ajude a compreender, a discernir o tempo que vivemos e que possamos refletir nisso, ó Pai, sempre glorificando o Teu nome. Eu peço agora, Pai, pela irmã Penha, por sua família, pelo nosso irmão Adão, obrigado por mais um ano de vida dessa irmã. Peço também, Pai, pelo Wilson Antônio, compartilhado ali pela nossa irmã Suzy. Ser com esta vida, ser com a família dele. Por favor, ajude ele, Pai. Peço pelo Francisco, que foi compartilhado pela nossa irmã Dilsa, assim como pelo Sérgio, pelo Denis.
Ajude, Pai, ser com o Rafael, com a Dona Chica, Dona Francisca, ser com a recuperação dele naquele hospital. Pai, tranquilize o Rafael e a sua família. Deus amado, eu peço também pela avó da Beatriz, que também está internada. Ajude ela e Pai, ser consolador com essa família. Por favor, Deus, coloque ali teu Santo Espírito, tranquilize também a Bia. Por favor, Pai, nós pedimos, cumpra a tua vontade, mas seja misericordioso, Pai. Precisamos da tua misericórdia. Eu te peço pela Vitória, amiga da Aline, já desenganada pelos médicos, com chances mínimas. Vira chavão, Deus, mas nós sabemos que a última palavra é tua, que na verdade é assim. Deus, sei com a vida dela, sei com os familiares, por favor. Pai, peço pelo Carlos Augusto, também internado, também em estado grave. Amigo da Letícia, sei com a família da Dona Cida lá em Jundiaí, com todos os seus familiares. Acode eles, Senhor. Sei com o Eduardo, em cada nova etapa, novo procedimento. Estabeleça o teu servo, continue cuidando dele, da Lidiomar, dos seus filhos, dos seus netos, cuida da saúde do meu irmão, Pai. Agradeço pelas tuas bênçãos em favor e na vida da nossa irmã Marinha. Obrigado pela comunhão com a tua serva também, Pai. Peço pela Nessi, peço pela Ellen, peço pelo Luiz Geraldo, peço pelo Luiz Henrique. Sê com essa família, Senhor. Por favor, ajude a Ellen também na sua recuperação. Ela também carece de ti, Senhor. Pai, peço pelo Adriano, qual oramos segunda-feira e que já teve alguns resultados na sua vida nessa semana, mas continue dando a ele a paz em seu coração. Por favor, que ele consiga manter a fé em ti, Deus. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço pela vida da Dai, agradeço pela vida do Gili, também da sua filha, Pai. Por favor, continue abençoando essa família, que de certo, Pai, eles têm sido abençoadores também. Continue cuidando da vida da Dai e de cada um da sua família também. Ó Deus, sei com meus irmãos que acompanham essa transmissão, que oram conosco e que têm esse compromisso de falar contigo, de manter essa comunhão com o Senhor, mas também de orarmos uns pelos outros. As nossas memórias são fracas, nos ajude, Deus, para que eu e meus irmãos continuemos nesse compromisso de orar uns pelos outros. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos louvar. Eu volto depois do louvor para despedir de vocês, né? Nós vamos entoar um hino de louvor a Deus, do cantor cristão, número 377, Não Sei Porquê. É um hino que reflete aí algumas questões e realmente tem coisas que nós não sabemos e talvez só saberemos na glória, né? Mas o certo é que vamos manter a nossa fé em Deus, não importa o que aconteça ao redor, nós vamos manter a fé no nosso Deus. Estou bem certo que é poder.
guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém, meus irmãos. Eu estava acompanhando aqui também, consegui restabelecer um pouco dos comentários, os primeiros comentários que eu não via pelo celular, tá? E teve um outro pedido ali da nossa irmã Ivanete, pelo Francisco, membro antigo da nossa igreja. Ela colocou até entre parênteses, conhecido como Chico, né? Então vamos orar por ele também. Coloque aí nas suas orações, eu já estou anotando aqui nas minhas, mas para que a gente depois siga orando também, né? E percebi aqui alguns queridos, alguns irmãos que acessaram, entraram aqui durante a transmissão. Não sei se ainda continuam conectados, mas fica o nosso boa noite e o carinho. Espero que Deus continue os abençoando. Eu vi aqui, por exemplo, a Inocência, que já percebi em outras transmissões também. Seja sempre bem-vinda em nosso meio. Eu vi que a Francine comentou sobre algum dos Bleniche, que é uma família, família por parte do Lorival. Fernanda Bleniche, se estiver ainda aqui também, uma boa noite, que Deus te abençoe. Vi aqui também a entrada da Daniele, uma amiga de adolescência também. Deus abençoe, já percebi em outras transmissões aqui conosco. O Júlio também, e pelo texto dele, acredito que ele seja de outra região, não Brasil, mas já vi algumas outras transmissões também. Acho que Ailton respondeu ele aqui. Ailton conseguiu corresponder e saudá-lo aqui também. Obrigado, Ailton. E Júlio, seja bem-vindo. Eu vi aqui Ivete, é uma tia minha, lá de Buri,
interior também, mas me alegro em vê-la conectada aqui também. Andréia, que se não estou enganado, está no Japão e também já percebi outras vezes aqui conosco. Deus a abençoe. Erlindo, pelo nome aqui eu não vi bem a foto. Está sem foto, não me recordo bem, mas desejo aqui uma boa noite, que Deus abençoe sua vida também, tá? São alguns nomes que nós percebemos e vimos aqui. Rogério Marcondes, manda um abraço para Penha, tá? Dê as nossas felicitações a ela, por favor. E vimos também a irmã Rosa Galvão, saudades também, viu, minha irmã? Que Deus a abençoe. Mas é isso, os demais sempre conosco. Nós temos aí o desejo a todos que Deus realmente lhes conceda uma noite de paz, tranquilidade. O fim de semana se aproxima, que você tenha um término de semana aí na presença do Pai, que Ele lhe acompanhe sempre. Até mais, amanhã nós nos encontramos novamente, a partir das 20 horas temos uma nova transmissão, uma nova reflexão, um novo culto ao nosso Deus, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus, até breve.